nome é Bruno, eu sou psicólogo clínico e esse é mais um vídeo da série Pitadas Clínicas. Bom, o vídeo de hoje vai ser um vídeo em que eu estou seguindo aí as sugestões dos seguidores da minha página que estão enviando. O tema de hoje foi enviado por um leitor que não quis se identificar. O tema é funk, vulgaridade e sexualidade precoce. Bom, para falar desses temas, eu peguei alguma coisa que tem em comum, né, entre esses três temas. O que seria o que tem em comum entre funk, vulgaridade e sexualidade precoce? Bom, temos aí a sexualidade envolvida, a moralidade e a noção de infância, né? Quando se fala de sexualidade precoce, seria um termo do senso comum, um termo não técnico, e que para Freud não existiria essa questão da sexualidade precoce, né? Porque a sexualidade ela está presente no ser humano independente da idade, né? Freud foi um dos que descobriram a questão da sexualidade infantil e falou um pouquinho a respeito de como se desenvolve essa questão da sexualidade infantil, né? A criança ela já é portadora de uma sexualidade ali onde o cuidado dos primeiros cuidadores com essa criança, a manipulação, o banho, os abraços, tudo aquilo já seriam questões que primordiais para poder iniciar a sexualidade daquela criança. Já vai construindo a sexualidade através de todo esse toque, esse amor em torno no eixo familiar, né? Então é o eixo familiar que vai construir a sexualidade da criança, os primeiros passos para a sexualidade. E segundo Freud, ele vai ter alguns estágios da sexualidade, né? O primeiro estágio da criança seria a fase oral. Vocês podem notar que a criança, engatinhando, ela coloca tudo na boca para poder ter aquela sensação, saber o que é. Ela precisa colocar na boca, porque ele está se desenvolvendo ali a primeira zona erógena, que é a boca, o entorno da boca. Logo depois a criança começa a controlar os esfíncteres, né? E ali ela tem uma noção de controle do que ela pode ou não fazer, né? Que é prender e liberar. A questão do autocontrole, que seria já a fase anal, do controle dos esfíncteres. Logo depois dessa fase haveria um momento de latência, onde as pulsões sexuais ficariam um pouco adormecidas e despertariam logo depois na adolescência, né? Que seria a fase da puberdade em si e da descoberta da sexualidade genital. Então, para Freud, a sexualidade humana ela está presente em todas as fases da vida, né? E a questão do vídeo de sexualidade precoce, assim, o termo sexualidade precoce, não seria um termo adequado. Talvez o que o nosso leitor gostaria de relacionar seria a sexualidade precoce, uma exposição da criança à sexualidade do adulto. Aí sim a gente pode comentar alguma coisa assim, relacionada à infância, né? Porque aí, quando a criança é colocada numa situação de sensualidade, de sexualidade voltada para o adulto, assim, uma sexualidade de noção mais adulta, isso sim traria alguns problemas. E o problema seria relacionado ao que a gente protege na infância, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele elenca uma série de comportamentos que seriam considerados abusos. A criança não pode ser exposta a questões da sexualidade, de sensualidade, de pornografia, porque isso já feriria a questão da infância enquanto conceito e enquanto desenvolvimento da infância, né? Então, a questão que a gente tem que se atentar é o quanto o adulto está colocando a criança numa situação de sexualidade referente ao adulto, né? Isso que seria um problema em si. Só que isso é um problema moderno, né? Porque nem sempre foi assim. A infância nem sempre foi considerado algo a se proteger, né? Por exemplo, na Idade Média, não havia a noção de infância como a gente tem hoje. Então, a criança, né, entre aspas, era considerada um adulto em miniatura. Então, ela participava de questões sexuais, as casas
Na Idade Média tinha um único cômodo, todo mundo dormia junto. Não havia nenhuma preocupação com a criança, assim, enquanto os direitos que a gente tem hoje, que a criança tem que ter direito de brincar, de ser criança, né, de ficar longe dessas questões relacionadas à sexualidade do adulto, né? Antes não havia nada disso. Então, com a modernidade, principalmente com a noção de infância que o Rousseau nos colocou, né, da criança enquanto ser e da religião, né, criança enquanto ser puro, belo, inocente, sagrado, a gente começou a cuidar um pouco mais dessa fase da infância. Não só também a religião, mas temos também os higienistas, né, da época do Brasil colônia, que tomaram para si a necessidade de poder cuidar da criança nessa fase. A mortalidade infantil cresceu muito e aí foi necessário criar regras, criar mecanismos para poder reduzir a mortalidade infantil e proteger um pouco mais a criança, a infância. Né? E, bom, fora isso, nós temos também o conceito a questão da o conceito e a questão da moralidade, né, que envolve o funk, envolve a vulgaridade, que está no tema aí do nosso vídeo. Bom, a questão da vulgaridade, ela tem a ver com o quê? Com uma certa exposição da intimidade, né? E o que é intimidade? Novamente, a gente volta às questões passadas, né? Na Idade Média, por exemplo, a gente não tinha essa questão do que é íntimo a pessoa, da intimidade. Era tudo às claras, era tudo alguns banhos públicos, todo mundo morava em um cômodo na casa, a sexualidade era feita às vezes à amostra, não tinha então não tinha, a noção de vulgaridade também é uma construção, né? E aí com a chegada digamos, na Idade Média, a gente não tinha uma noção certa do que era intimidade. Isso começa a partir de quando, né? A partir do surgimento de uma classe social, né? Que é a burguesia. A burguesia ela surge e ela começa a dominar as relações comerciais, começa a ganhar muito poder. Então, nas cidades, quando o burguês começava a vender as suas especiarias, montar o seu comércio, ele começa a fazer uma separação do que é comércio e do que é casa. Então, bem no início, era tudo junto, né? O comércio e a casa. E aí os comerciantes entravam na casa dos burgueses, via a família, via todo mundo lá. E aí isso começou a surgir um sentimento de que, bom, eu não devo mais mostrar as questões mais privadas da minha casa, né? Então, ele começa a separar a casa, a família, do resto do comércio. Então, ali, no lugar onde ele não queria mostrar, que era um lugar familiar, um lugar onde as relações dele eram privadas, começa a surgir essa noção de intimidade. Então, a noção de intimidade, ela surge de um momento onde a burguesia não queria mais mostrar para o resto do mundo o que ela fazia entre quatro paredes, né? Então, quando essa questão a vulgaridade ela aparece, na medida em que o privado começa a se tornar público. E hoje em dia isso está muito comum. Hoje em dia a gente está numa sociedade da transparência, né? Do Big Brother, do funk, das músicas sensuais. Então tudo está aparecendo. Então o que está acontecendo? A questão da vulgaridade ela está perdendo peso, né? Na medida que tudo tem que ser transparente, onde é que está a noção da intimidade, né? Será que a gente está voltando a uma intimidade mais parecida com aquela coisa da Idade Média, onde tudo era posto para o mundo, né? Hoje em dia, com a transparência, a gente perde essa questão um pouco da vulgaridade, né? E o que é o funk, né, em tudo isso, né? O funk é um estilo musical que surgiu nos Estados Unidos. O que ele fala? Do que o funk fala? No Brasil, o funk ele mostra uma realidade, né? Uma realidade que acontece nas comunidades, nas favelas. Ele é um estilo de música assim muito próprio, assim, que conta uma história muito própria desses lugares, né? Então isso choca quem não está nesse meio, né?
Surgiu recentemente até um funk que foi bastante criticado, Surubim de Leve o nome, né? Tido como apologia ao estupro e tal. Só que antes de proibir, de criticar, a gente tem que entender um pouquinho que isso que o funk está dizendo é uma coisa que está acontecendo, né? Que está acontecendo nas comunidades, nas favelas. A gente precisa ter um olhar para esses lugares, onde que está essa violência, né? E atuar ali, né? Para tentar reduzir essa violência. Porque por que será que esse tipo de música ele faz um sucesso grande, né? Até na classe média, na classe alta. Por que será que faz um sucesso? Por que as pessoas se dirigem até, embora critiquem, né, se dirigem até os bailes, né? E a violência, assim, a gente precisa combater essa violência, assim. A música, a gente pode tomar essa música como um alerta para a gente combater esse tipo de violência. E é isso. Tentei aqui expor um pouco sobre esses temas, né? Essa questão da moralidade, da sexualidade e do conceito de infância, tudo relacionado a essa questão que foi colocada pelo nosso leitor aí, o funk, a vulgaridade e a sexualidade precoce. O tema é complexo e ele merece mais tempo, mas o vídeo está muito longo e eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo Pitadas Clínicas.